Então vamos falar sobre esse negócio da Santa Casa aí, né? E eu queria que você, tendo estado como prefeito, né, já sabendo dessa relação e o que representa a saúde, o que você acha de cortar, por exemplo, o sangue para um paciente anêmico? O que você acha de se cortar esse R$400 mil que a prefeitura mensalmente oferecia para urgência e emergência da Santa Casa? Olha, Polese, você e a imprensa de Araraquara é testemunha que desde que eu saí da prefeitura, isso em 2008, eu tenho praticamente me ausentado de opinar sobre as questões envolvendo a gestão do prefeito Marcelo Barbieri. Até para ninguém dizer que eu estou atrapalhando, que eu estou trabalhando contra, nada disso. Inclusive, porque não é verdade, levantamento que eu fiz recentemente, só do governo estadual eu consegui, né, trabalhando, não só eu, o Massafera também, o Dimas, mas que eu tive participação direta de R$17 milhões que eu participei de liberação para a nossa cidade. Inclusive as minhas emendas parlamentares, enfim, que eu canalizo para as entidades de Araraquara. Do governo federal, então, passa de R$70 milhões. Então, eu tenho procurado ajudar a cidade no que posso, tenho conversado com o prefeito Marcelo Barbieri constantemente, perguntando a ele de que forma que eu posso colaborar. Tive com ele em Brasília, em audiência com o ministro, tive com ele aqui na região, em audiência com o ministro, pedindo as coisas para a cidade de Araraquara. Então, eu tenho procurado ter uma postura muito colaborativa com o governo dele. Agora, eu fui eleito deputado estadual e fui o deputado mais votado na cidade de Araraquara, também para que eu possa ter o direito de opinar quando as situações são graves. E nesse episódio da Santa Casa, pela primeira vez, eu fiz uma crítica direta à gestão do prefeito Marcelo Barbieri. Porque, no meu entender, ele está errando. E eu não estou aqui fazendo uma crítica gratuita, até porque eu me comprometo a ajudar. Eu não estou dizendo que tem problema, eu não estou ajudando, eu me comprometo a ajudar. Mas ele erra, e o que é pior, e o que mais me causou indignação, e depois ele tenta jogar em cima do ministro Alexandre Padilha o problema da urgência e emergência de Araraquara, que não é verdade. Isso que me causou mais indignação. O ministro Alexandre Padilha é o ministro da Saúde que mais ajudou a cidade de Araraquara e a Santa Casa de forma específica, né? Nós conseguimos, junto ao ministro Padilha, o credenciamento da Santa Casa como hospital escola. Isso representa mais de R$3 milhões ano para o hospital. Nós conseguimos a liberação para o centro de imagens, que começa a ser construído agora, inclusive os equipamentos já estão chegando, que é R$6,3 milhões. Portanto, uma verba altíssima, que talvez seja a maior liberação para um hospital filantrópico de todo o interior de São Paulo. Conseguimos também que Araraquara tivesse na rede de urgência e emergência, trabalhamos, ajudamos para que Araraquara tivesse na rede Cegonha. Eu tive com o prefeito Marcelo Barbieri na frente do ministro Padilha pedindo liberação de recursos para a construção de 5 unidades de saúde no município. Então, o ministro tem ajudado a cidade de Araraquara. Então, não é correto pegar a crise que se instaurou na urgência e emergência de Araraquara e transferir essa crise para o ministro Alexandre Padilha. Isso me causou uma indignação muito grande e aí, evidente, eu me manifestei. No meu entender, Polese, a desorganização da urgência e emergência da cidade de Araraquara começou no fechamento do pronto-socorro do Melhado. O pronto-socorro do Melhado, inclusive construído durante o meu governo, inaugurado no meu segundo mandato. Edinho, me permita só um detalhe. A prefeitura, respondendo a esse episódio da Santa Casa, disse que o fechamento do Melhado foi em decorrência de uma determinação do Ministério da Saúde. Isso não é verdade. Eu coloco o ministro Alexandre Padilha aqui na tua televisão para dizer que isso não é verdade. Ao contrário, quando o ministro Temporão ainda era o ministro do governo Lula, foi construído um parecer totalmente equivocado
e que, inclusive, afronta a nossa cidade, dizendo que corria esgoto a céu aberto no rio, no Rio do Ouro. No Rio do Ouro, que passa perto. Onde que Araraquara tem esgoto a céu aberto? Dizendo que tinha vazamento de material tóxico da Cutrale. Onde que a Cutrale tem vazamento de material tóxico? Um negócio, criar um parecer que era um absurdo. E eu, inclusive, para não criar nenhuma situação de atrito, praticamente me calei diante disso. Que eu fiquei indignado com o parecer. Parecia que nós estamos falando de uma favela na Grande São Paulo, não era a cidade de Araraquara, esgoto a céu aberto. E um pronto-socorro, só para a gente lembrar, né, Polese? O dinheiro foi liberado pelo ministro Saraiva Felipe, que é do PMDB. Quem inaugurou esse pronto-socorro foi o ministro Agenor, também do PMDB. Então, se quer partidarizar, é um equívoco, porque o dinheiro para o local foi liberado pelo ministro Saraiva, que visitou a obra. O atual prefeito Marcelo Barbieri acompanhou a visita na obra na época, e também o ministro Agenor, que inaugurou a obra. Era um pronto-socorro, Polese, que tinha entrada para adulto e infantil, 10 leitos de acolhimento adulto, 10 leitos de acolhimento infantil, 10 leitos dia para adulto, 10 leitos dia para infantil, laboratório para diagnóstico, todos os equipamentos para diagnóstico, inclusive raio-x. Portanto, o paciente chegava, ele saía com o diagnóstico na mão. E você ali regulava as internações, porque você tinha leito dia. Quase 3.000 metros de área construída, ao lado, junto com o SAMU, em anexo. Fecham o pronto-socorro do Melhado, cometeram um equívoco imenso, sendo que as duas UPAs não têm estrutura para substituir a estrutura que o pronto-socorro do Melhado tinha. As UPAs não têm estrutura de diagnóstico, não tem estrutura de acolhimento, não tem leito-dia. O pronto-socorro do Melhado, Polese, tinha 3 equipamentos de UTI adulto e 2 equipamentos de UTI infantil. Portanto, você estabilizava o paciente ali para depois levar ele para o hospital. Enfim, o fechamento do pronto-socorro do Melhado foi o primeiro golpe na estrutura de urgência e emergência da cidade de Araraquara. Agora, eu não posso me calar, e eu sou deputado para defender os interesses do povo de Araraquara também, quando a prefeitura anuncia um corte de 400 mil da urgência e emergência da Santa Casa. E aí vem um discurso que ele no meu entender, ele é falacioso. Ele não é verdadeiro. Porque vem dizer que a cidade de Araraquara banca a urgência e emergência da região. Polese, em 1998, eu não era deputado e nem era prefeito. Eu era vereador. O prefeito era o Desante, o secretário era o Anuar. Nós brigamos para que Araraquara fosse referência regional para a saúde. Poderia ter deixado São Carlos ser. Nós brigamos para que Araraquara fosse. Na época foi assinado o convênio da municipalização plena da saúde. Araraquara recebeu um dinheiro a mais para ser referência regional, no teto de Araraquara. Portanto, Araraquara assinou um convênio e concordou de ser referência regional. Quando eu cheguei na prefeitura, Polese, eu detectei que o teto que assinaram o convênio com a época do governo Desante, governo Fernando Henrique Cardoso, ele era abaixo do que era necessário. Eu detectei. E comecei um longo debate, inclusive durante o governo Fernando Henrique, alertando, inclusive quando o Serra era ministro da Saúde, alertando que o teto da saúde de Araraquara, o teto, para quem está em casa nos assistindo, entender quanto de dinheiro vem para a prefeitura de Araraquara mensalmente, do governo federal, para custear a saúde. Muito bem, eu detectei e eu comecei um trabalho para aumento de teto. E nós conseguimos, na minha época, algo em torno de 2 milhões ano de aumento de teto, como o prefeito Marcelo Barbieri conseguiu algo agora também em torno de 1,5 milhão ano de aumento de teto. Então, não é verdade que Araraquara faz um benefício para as cidades da região, porque senão fica desonesto com os prefeitos da região. Araraquara se dispôs a ser referência regional. Inclusive recebi um
uma parcela a mais no teto. Quando se compara com São Carlos, o teto de Araraquara está muito abaixo. Por quê? Na época, o ministro Saraiva Felipe deu um aumento de teto para São Carlos por conta do hospital escola que São Carlos estava construindo na Universidade Federal. Por conta do hospital escola deu um aumento de teto. Que claro que isso criou uma discrepância em relação a Araraquara, né? Mas para poder custear o que seria o hospital escola, que também atenderia as cidades da região. Eu estou dizendo isso, e também, Polese, se nós pegarmos os atendimentos da Santa Casa, é assim, em números, eu não me lembro os números exatos, quase 800 atendimentos de Araraquara, e depois a cidade que vem com mais atendimento vem com 70, 60, 10, 12. Então, maciçamente, a urgência e emergência da Santa Casa atende Araraquara, não é a região. Agora, no que se refere à região, Edinho, não sei se foi no seu mandato ou no início do mandato do Barbieri, mas com certeza a secretária da Saúde era a doutora Regina Barbieri. Foi feita uma reunião, uma assembleia dos prefeitos da região em Santa Lúcia, com a presença inclusive do provedor Walter Cury, quando foi solicitado o apoio financeiro da região. E os prefeitos disseram que não tinham condição nenhuma. Porque, como que funciona? Porque o dinheiro que, por exemplo, Santa Lúcia, Américo, Ibitinga, Tabatinga, Taquaritinga, na lógica da municipalização, eles já dão no teto, eles já deixam de receber uma parte, porque eles não têm urgência e emergência, que vem para nós, entendeu? Por isso que é a lógica dos prefeitos. Agora, não tem problema você pedir ajuda, tudo isso é legítimo. Não estou dizendo, eu também pedi, tem que pedir, não tem problema. Qual é o problema, de fato? O problema é que a Santa Casa, que atende maciçamente a população de Araraquara, não sobrevive sem esses 400 mil da urgência e emergência. Esse dinheiro, Polese, ele existe na Santa Casa desde 94, desde que o Massafera era o prefeito. Quem criou essa verba da urgência e emergência não fui eu, nem foi o Dessante, foi o Massafera em 94, para criar a estrutura de urgência e emergência, que o Walter Cury era o secretário de saúde, e foi corretíssimo. O Massafera do PSDB, eu sou do PT, eu podia estar aqui, né, no afã de fazer luta política. Não, o prefeito na época, Roberto Massafera, acertou ao criar a urgência e emergência na Santa Casa. O Dessante veio, porque era certo, nunca mexeu. Eu vim depois, porque era certo, nunca mexi e ainda aumentei. Eu dava 250 mil, em valores da época, você pode atualizar hoje, para a urgência e emergência, dava mais 40 mil para os anestesistas, tudo isso mês, e mais 12 mil para médicos horistas. Se você somar aí, já passou se você atualizar, é muito mais que os 400 mil de hoje. Muito mais. Por quê? Pelo amor de Deus, gente, é a urgência e emergência, é a porta de entrada entre a vida e a morte. Você não pode desorganizar isso. Você não pode desorganizar a saúde de forma alguma, mas uma unidade básica, que a pessoa chega lá com uma dor para descobrir o que é a dor, a pessoa está sofrendo, claro, e tem que ser atendida. Mas a urgência e emergência não. O atendimento ou não atendimento é a morte. É uma sangria desatada. É a morte das pessoas. Você não pode mexer nesse recurso. Por isso, que inclusive o prefeito se irritou, soltou uma nota, Polese, que mais parece uma nota de uma executiva de partido do que da prefeitura. A prefeitura não pode emitir opinião política da forma como a nota da prefeitura. Eu nunca fiz isso, eu fui prefeito 8 anos. Nota da prefeitura é para esclarecer. Porque a prefeitura é de todos os partidos. Claro, né? A prefeitura não pode emitir né? opinião política. Agora, Edinho, Aí a nota emite opinião política. Para a gente ataca. economizar um pouco de palavra, até o cego político consegue ver, sem apalpar, sem o tato, ele vê que o Marcelo Barbieri, o prefeito de Araraquara, ele tem uma raiva. O que você fez contra o prefeito Marcelo? Acho que nada, Polese, que eu me lembro, a não ser ter ganho 2 eleições dele. Mas na última eleição ele ficou Na última eleição, magoado. minha candidata era a Marcelia, faz parte da democracia. Faz parte da democracia. Ele disputou a eleição comigo 2 vezes. Eu nunca guardei mágoa dele. Que besteira é essa? A eleição termina na hora que as urnas se abrem. E no outro dia você tem que governar pensando na cidade.
nos interesses da cidade, não interesse partidário. Eu nunca fiz nada, prefeito Marcelo Barbieri, ao contrário, faço um esforço imenso de manter um ambiente político que seja de cordialidade, faço um esforço imenso para ajudar a gestão dele. Recentemente eu fui no gabinete dele com a FUNCEF, um investimento de 300 milhões de reais. Agora eu anunciei 60 milhões de reais a fundo perdido para Araraquara para terminar as obras dos trilhos. Eu estou ajudando quem? Estou ajudando o governo dele. Eu estou ajudando a cidade de Araraquara, mas é na gestão dele. Eu tive com ele, com o ministro Alexandre Padilha, para liberar dinheiro para 5 unidades básicas. Eu tive com ele, com a ministra Dilma, recentemente, para pautar essa questão das oficinas da ALL. A minha postura é de colaborar com o prefeito Marcelo Barbieri. Agora, ele quer que eu me cale quando eu vejo um erro grave que vai prejudicar a população que mais precisa, que é a população que é usuária do SUS. Eu não vou me calar, sinto muito. Agora, aí eu não posso, porque senão eu deixo de ser, Polese. Tá o dia que eu deixar de ter opinião na política, e quem me conhece desde que eu era vereador, você me conhece antes de eu ser vereador, quando eu era presidente do PT. Eu sou uma pessoa de fácil trato, eu me dou bem com todo mundo, converso com todo mundo. Agora, eu tenho opinião política. O dia que eu deixar de falar o que eu penso e o que eu acredito, eu deixo de ser eu. Então é melhor eu largar a política e cuidar só da minha carreira de professor universitário. O deputado Edinho disse que fez um esforço imenso e faz um esforço imenso para estar sempre à disposição do prefeito de Araraquara, porque o seu trabalho é voltado para o povo e não para uma pessoa que é hoje inquilino do executivo. Mas tem se percebido um esforço imenso do prefeito Marcelo Barbieri em tentar desbastar a sua imagem. Você já percebeu isso? Polese, não vai conseguir. Primeiro, porque eu não cheguei ontem em Araraquara, eu moro em Araraquara desde 5 anos de idade. Eu fui presidente do PT, eu fui coordenador regional do PT, eu fui vereador 8 anos, prefeito 8 anos. A cidade de Araraquara me conhece. A cidade de Araraquara me conhece, sabe quem eu sou. E eu não vou entrar em briga pequena com o prefeito. Ele pode me chamar para briga o tanto que ele quiser. Eu vou me posicionar quando a cidade de Araraquara precisar que eu me posicione. Eu penso que essa questão da urgência e emergência, a cidade precisa que eu me posicione. Não só eu. Precisa que o Massafera se posicione, precise que as lideranças políticas da cidade se posicionem, porque a hora que desorganizar a urgência e emergência, Polese, desorganiza tudo. A cidade de Araraquara, escuta o que eu vou te falar, eu não estou fazendo profecia aqui não. Eu fui prefeito 8 anos, primeiro eu conheço os números da cidade, eu conheço os números da prefeitura, eu conheço como funciona, ajudei a organizar o que está aí. A hora que desorganizar a urgência e emergência da Santa Casa, nós vamos entrar na maior crise de saúde da história de Araraquara. Da história de Araraquara. Porque a cidade não sobrevive sem a Santa Casa funcionando bem. Que é o hospital que atende SUS, que atende saúde pública, que atende a população que mais precisa. É isso que nós temos que pensar. Nós estamos falando de vidas. Agora a gente vai esperar que a mágoa do prefeito Marcelo termine logo, porque a Santa Casa não pode sofrer isso, e mais do que a Santa Casa, o povo, né? Não pode sofrer a consequência de uma mágoa pessoal. Isso não dá para aceitar. Agora, um detalhe que eu não posso deixar de perguntar para o deputado, mas aquele que exerceu a prefeitura por 8 anos. Isso que está acontecendo atualmente aqui em Araraquara, eu diria até que é um lixo político, porque são coisas assim de compadres, de comadres, é porque a minha mulher passa a ser coordenadora disso, é porque o meu marido vai ser disso, é uma coisa de parentesco terrível. Nunca houve em Araraquara alguma coisa desse gênero aí. Como que o Edinho Silva, cidadão, contribuinte de Araraquara, vê isso? Olha, Polese, eu inclusive me preservo no direito de não opinar tudo que eu gostaria de opinar. Eu penso que cada prefeito tem uma forma de construir a sua governabilidade. Eu estou em Araraquara desde que eu tinha 5 anos de idade e acompanho a política antes de ser vereador. O Rubens Cruz teve uma forma, o Rômulo Lupo teve uma forma, a história está aí, é só olhar para a história de Araraquara. O Medina teve uma forma de construir governabilidade, o Desante teve uma forma de construir governabilidade, o Massafera, cada prefeito tem uma forma de construir governabilidade. O prefeito Marcelo Barbieri escolheu o caminho que ele acha
o melhor para ele. Então, eu prefiro não opinar. Eu penso que a história... eu sempre digo, Polese, que se a gente soubesse que a cada dia nós estamos construindo história, a gente não cometeria tantos erros, né? Porque em algum momento os historiadores vão recuperar. Tem como, né? E toda a história de Araraquara está registrada, né? E a história que nós estamos construindo hoje também ela está sendo registrada e ela vai ser compilada, né? Ela vai ser teorizada. Então eu prefiro... eu sei, né, o que acontece na política de Araraquara, mas eu prefiro, nesse caso, não emitir a minha opinião. De maneira generalizada, quando um líder, quando um gestor erra a estratégia, num determinado ponto, no ponto futuro, ele vai ter que parar. Ao parar, ele vai ter, no caso específico, de mandar um monte de gente embora, que passa a ser também inimiga, né? Essa gente passa a ser inimiga. Mas mostra, acima de tudo, que houve um erro de estratégia, quer dizer, houve uma falha de planejamento, houve uma falha de gestão. Isso de uma maneira geral, saindo de Araraquara, não é esse o seu pensamento como sociólogo? Olha, é claro que a gestão pública exige planejamento, né? E cada prefeito, também na história de Araraquara, planejou os seus atos de uma forma. Eu, no meu primeiro governo, eu sabia o que eu ia fazer e procurei fazer. Na minha reeleição, eu sabia também que forma que eu tinha que governar a cidade. Claro que você tem intempéries, né? Você tem queda de arrecadação, você depende muito da economia, você depende muito do desempenho econômico. E claro que você tem que fazer ajustes, muitas vezes, na gestão. Isso é natural que se faça. Agora, isso, o que eu penso como ex-prefeito? O ajuste, ele tem uma margem. O ajuste, ele nunca vai além daquela margem. Porque, por exemplo, a prefeitura, ela é assim, ela é uma máquina. Quando você resolve frear ela, para surtir o efeito do seu freio, vai muito tempo. Quando você acelera ela acelera rápido. Mas para você frear vai muito tempo. Por quê? Você tem o crescimento vegetativo da folha de pagamento. Pela legislação você tem um crescimento vegetativo, as pessoas vão incorporando benefícios, né? Você tem a despesa continuada, que ela é o osso, você não consegue entrar nela, né? Você entra na carne, na gordura, no osso você não entra. E a despesa continuada de Araraquara ela é muito alta, graças a Deus. Porque nós temos uma rede de saúde que é grande, nós temos uma rede de educação infantil que é grande, nós temos uma rede de ensino que é grande. A população de Araraquara aprendeu a ter um padrão altíssimo de manutenção da cidade. É alto o padrão. Ou seja, é uma cidade que ela não convive muito com a manutenção meia boca. Tudo isso é despesa que é difícil você mexer. Nós temos uma rede pública onde a população entra, faz o exame, tem o diagnóstico, tudo isso com o médico, e ela passa na farmácia e pega o remédio gratuito. Nós temos um padrão de merenda escolar que sempre recebeu prêmios na cidade de Araraquara. Sempre foi muito premiada a qualidade, né? É uma qualidade de altíssimo nível. Tudo isso é despesa continuada. Eu estou dizendo isso porque essas coisas de cortes que você dá, no meu entender, ele é muito marginal. Ele é muito marginal. O que é significativo é você entrar na despesa continuada. Aqui em Araraquara você não consegue entrar, porque a despesa continuada significa você cortar saúde, educação e coisas essenciais à manutenção da cidade, pela estrutura da cidade de Araraquara, que é diferente de outras cidades. Então, a folha de Araraquara, ela é pesada. Se você bobear, o que arrebenta a prefeitura de Araraquara é a folha. Então, digo isso, eu posso dizer um negócio? Tudo isso eu falei para o prefeito Marcelo Barbieri na transição em 2008. Tudo isso eu falei, inclusive com outras pessoas junto, numa postura de colaborar, porque 8 anos na máquina, eu sei como que a máquina funciona. Então, os cortes, muitas vezes, eles fazem um barulho imenso e muitas vezes o impacto é muito pequeno. Edinho, a gente vislumbra uma maneira diferente de gerenciar, de administrar a Santa Casa.
Esse olhar proativo da Santa Casa, com o fechamento de diagnóstico através de equipamentos moderníssimos, né, para poder, através da imagem, mostrar o problema físico, seria já uma maneira de se pensar numa Santa Casa eficaz? Nós temos que trabalhar, Polese, isso aí desde que eu era prefeito, eu pensava o seguinte: se tem uma área que Araraquara precisa se aprimorar, ela se tornar um centro médico respeitável no interior. Nós nunca nos tornamos um centro médico, né? A população de Araraquara sempre teve que ir para procurar outras cidades quando você precisava de um diagnóstico mais aprimorado ou que a situação da doença era um pouco mais séria. Eu não tenho nenhuma dúvida que primeiro a aprovação do curso de medicina em Araraquara foi o primeiro passo. O credenciamento da Santa Casa como hospital-escola. A partir daí nós temos que agregar serviços na Santa Casa para que ela se torne o grande hospital SUS e faça de Araraquara o centro médico. Esse centro diagnóstico de imagens que nós aprovamos, conseguimos junto ao ministro Padilha, ele é um passo fundamental, porque hoje, qualquer exame que você precise de imagem um pouco mais sofisticada, você tem que ir para fora de Araraquara. E para as pessoas entenderem, e é faturamento do SUS que fica fora da cidade. Então, esse dinheiro que é faturado do Sistema Único de Saúde fora de Araraquara, a partir de agora, fica na Santa Casa. É mais um fator de faturamento, de aumentar a capacidade de arrecadação de um hospital, que ele é o hospital SUS. Portanto, tudo que você pôr dinheiro ali dentro, você vai melhorar o atendimento da saúde pública. Fora a logística para cuidar da saúde, né? Exatamente. Que é coisa moderna. Edinho, a gente percebe que a Santa Casa tem possibilidade de consertar, mesmo porque a mágoa, por maior que seja, ela tem que ser diluída. Ulisses Guimarães, do PMDB, um líder que está aí na história, dizia que político inteligente não coloca mágoa na geladeira. Então a gente espera que a mágoa aqui em Araraquara não perdure e que a gente tenha condição de falar a mesma língua, até porque se a gente esquecer do PRA, Partido da Região de Araraquara, tudo vai entrar numa cambalhota, num retrocesso. Então a gente espera que esse negócio de mágoa termine e que a gente tenha pelo menos a garantia de saúde para o nosso povo. Olha, Polese, repito, a população de Araraquara me conhece. Primeiro, eu não sou uma pessoa que alimenta mágoa e ódio. Em nada, não é só na política, em nenhuma área da minha vida. Eu não guardo mágoa de ninguém. Não esqueço, tenho memória. Né? E não sou aqueles que cometem muitos erros nessa área, não. Se uma pessoa faltou com a postura correta comigo, eu não vou esquecer. Mas não guardo mágoa, só vou tratar essa pessoa diferente, não vou estabelecer relação de confiança se ela não é de confiança, é só isso. Mas não guardo mágoa, olha aí na vida política, eu toco a vida para frente. E em relação à cidade de Araraquara, o que a população pode ter certeza é que eu vou continuar trabalhando muito pela cidade de Araraquara, independente de onde eu esteja. Essa aqui é a cidade que eu moro, que eu crio meus filhos, junto com a minha esposa, então não tem isso. Araraquara é a minha cidade. Se ser bairrista é um defeito, eu tenho um defeito grave. Eu gosto de Araraquara, defendo as coisas de Araraquara em todos os sentidos. Então, eu vou continuar trabalhando muito pela cidade de Araraquara e espero que essa seja a postura de todas as lideranças. E até porque, Polese, quem governa olhando pelo retrovisor bate o carro. Né? Eu acho que política é a arte de você construir o futuro e não ficar alimentando o passado. E eu quero agradecer muito a você pela oportunidade, agradecer ao público de casa de mais uma vez aqui estar dialogando.